Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este nosso espaço de estudo da lição da Escola Sabatina, compromisso esse que já faz parte da nossa rotina semanal e eu fico muito feliz de que você esteja aqui comigo nos canais da Sa Feliz. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e tenho imensa alegria de poder compartilhar com você as reflexões sobre este importante estudo que é a lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos chegando ao final. Imagine que coisa impressionante. Mais um trimestre se foi. Fechamos hoje a 13ª lição do segundo trimestre de 2026, onde tivemos a oportunidade de estudar crescendo em um relacionamento com Deus. Quantas lições aprendidas, quantos conselhos práticos, quantas reflexões, quanta abordagem carregada de graça, de convite, de amor, de compaixão, de misericórdia, nos foram apresentadas por Nina Atson, a quem nós nos referimos com muito carinho, muito respeito, muita consideração, embora não a conheço pessoalmente, mas a Nina foi realmente brilhante. Colocou toda a sua sensibilidade feminina, toda a sua visão espiritual muito equilibrada, sempre amorosa, e isso fez muito bem para mim, espero que tenha feito bem para você. Antes de nós avançarmos aqui, uma lembrança, então, já na próxima semana, olha o que nós vamos estudar. Primeira carta e segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu fiquei aqui feliz, impressionado, porque temos um autor brasileiro, é o pastor Adenilton de Aguiar, teólogo adventista brasileiro que deu a sua contribuição nesta forma de estudo, onde iremos trabalhar primeira carta e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Desde já fica o meu incentivo para você adquirir, para você ter a sua lição e, claro, não deixar de se conectar conosco aqui nos canais da Sa Feliz. Quero também dar um abraço a todas as pessoas que recebem o conteúdo que vocês enviam. São centenas de pessoas que compartilham e milhares de pessoas que recebem, juntando-se a este número imenso de pessoas que visualizam, que acompanham diariamente os canais da Sa Feliz para esse momento de estudo. A Sa Feliz, ela nos proporciona esta oportunidade e o link que aparece aí na tela dá a você ainda a condição de você receber diretamente no seu WhatsApp os conteúdos, tanto o resumão, que é o estudo completo postado logo no sábado à tarde, como as porções diárias que a Sa Feliz faz para nós termos assim a facilidade de acompanhamento a cada dia. Você terá mais facilidade para postar os seus comentários, para enviar o seu pedido de oração. E falando em pedido de oração, a Sa Feliz mantém uma equipe de intercessores que ora, que apresenta a Deus toda essa família, os nossos pedidos, as nossas petições. Mas nós temos o privilégio de orar uns pelos outros. Eu considero esse um grande privilégio, o privilégio da oração intercessória. Isso nos une como uma grande fraternidade, uma grande comunidade fraterna que se importa, que intercede uns pelos outros. Que bênção podemos fazer desta forma. Então fica aqui o meu incentivo para que nós possamos não só compartilhar, mas também orarmos uns pelos outros. E antes de irmos para o estudo desta semana, que tem como título Por Toda a Eternidade, quero convidar você a curvar sua fronte para uma oração. Senhor Deus, Pai nosso, concede-nos agora a graça da Tua presença conosco, da influência do Teu Santo Espírito, da iluminação celestial, para que tenhamos não só entendimento, compreensão, mas que nós possamos entesourar estas mensagens em nosso coração, que elas se apliquem à nossa vida, ao nosso modo de viver e que a Tua bênção nos acompanhe não só ao estudarmos, mas no transcorrer da nossa vida. Bênção, Senhor, estas que nós suplicamos por todos os nossos amigos, aqueles que estão inscritos no canal, aqueles que recebem esse compartilhamento, e o fazemos em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Queridos,
Eu já mencionei isso várias vezes, ainda fiz menção agora há pouco na introdução, que a forma sensível e prática com que Nina Atkinson nos proporcionou as reflexões deste trimestre, está chegando ao final, realmente foram muito, muito especiais para o meu coração. Elas me proporcionaram oportunidades especiais de refletir na minha verdadeira condição espiritual, que muitas vezes nós apenas trabalhamos com suposição, por causa do título, eu sou um pastor, ou você é um membro de igreja, um oficial, um ancião, uma anciã, ou um diretor de departamento, e muitas vezes nós achamos que isso já basta, ou sou adventista de segunda, terceira, quarta, quinta geração, que isso já basta, mas a lição nos confrontou com várias situações em que, olhando para a nossa condição espiritual, eu cheguei à conclusão que eu preciso mais da palavra de Deus, eu preciso mais tempo de oração, eu preciso ter mais iniciativa para compartilhar, para testemunhar. Preciso ser um melhor pai, um melhor esposo, um melhor avô, um melhor amigo, com base nestas reflexões. E que Deus nos ajude a também, nesta última lição, a colocar os nossos olhos na eternidade com mais amor, com mais tempo, com mais foco real de vivermos a eternidade com Deus. Muitas vezes nós somos abraçados envolvidos e abraçados pelas coisas desta vida, muitas delas necessárias, muitas delas são obrigações que temos, mas elas muitas vezes nos sufocam, até as boas coisas, tirando os nossos olhos da eternidade e deixando-os pousar apenas naquilo que é temporal, passageiro. Eu espero que essa lição nos ajude a pôr os nossos olhos lá na eternidade. Sempre lembrando daquele hino composto por Jader Santos, devemos caminhar com os pés na terra, mas com os olhos no céu, e que os nossos olhos nunca sejam tirados da eternidade. O verso escolhido vem da primeira carta a João, capítulo 3, verso 2, não a João, mas a carta de João para os seus irmãos, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esta mensagem de João para os seus membros, para as suas ovelhas, ela, de certa maneira, vai ser explorada melhor na lição da segunda-feira, quando vamos estudar o tema face a face. E esta é a esperança, irmãos, que nós temos hoje nós não temos ainda uma visão completa de Deus, porque ele não se manifestou a nós, porque na condição de pecado Deus não poderia fazer isso da forma plena. A plenitude veio só na pessoa de Jesus, mas não na plenitude da eternidade. Assim, quando ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a ele, ou seja, vamos viver outra vez sem pecado, e essa semelhança preciosa que nós mais esperamos. Então, aí sim nós haveremos de vê-lo como ele é. Eu tenho pedido a Deus que me dê essa esperança, que enche o meu coração dessa esperança. Espero que você também ore pedindo isto para Deus. A pergunta que ela faz, isso é próprio da autora, não é? As perguntas de reflexão. O que o futuro reserva para você? Eu podia dizer que o futuro reserva para mim. O que vem pela frente na nossa vida, na nossa caminhada? Bom, ela menciona que pensar nisso pode ser ao mesmo tempo desafiador, pode ser empolgante, pode ser assustador e pode ser maravilhoso. Ou seja, reações em contraste. Mas lembre-se, Jesus é fiel e suas palavras também são fiéis e verdadeiras. Nós sabemos que tempos turbulentos estão à nossa frente. Não sabemos em quanto nós estamos desses dias de turbulência, mas a nossa atenção deve estar posta de que ele nos prometeu que não nos abandonará, Hebreus 3, verso 5, e que ele vai cumprir exatamente aquilo que ele prometeu, porque sempre foi assim e assim será, porque é certo que aquele que ficar até o fim, este será salvo, Mateus 24, 13.
Independentemente do tempo que nos resta aqui nesta terra, seja de vida, seja para passar pelos acontecimentos finais, nós precisamos fixar os nossos olhos hoje e mantê-los fixos em Jesus até que ele volte. Esse deve ser o nosso grande propósito. Nesta semana, diz aqui a autora, nós vamos estudar a recompensa dos salvos. Como será o céu e, por fim, quão extraordinário será estar com aquele que nos criou, que nos amou a ponto de morrer por nós, que nos redimiu do pecado e que em breve vai voltar. Até lá, o convite da Nina, da autora, é permaneçamos fiéis. Eu encontrei aqui nos comentários de Ellen White, a página 90 dessa sessão, que está na lição para o professor com comentários, a seguinte declaração dela. Diz Ellen White, isso vem de uma meditação chamada Nos Lugares Celestiais, do dia 14 de agosto do ano que foi publicada. Foi-me mostrada a recompensa dos santos, escreveu ela, a herança imortal. E vi que aqueles que tinham suportado tudo pela causa da verdade, não pensarão ter tido tempos difíceis, mas considerarão o céu como muito fácil de ser ganho. Olha que interessante. Às vezes passamos por momentos tão turbulentos, por tribulações, por provações tão intensas, por perdas, por circunstâncias inenarráveis que nos parece uma experiência muito custosa, muito difícil, mas Ellen nos afirma que a ela foi mostrado ver a recompensa dos santos. E quando ela viu os santos usufruírem dessa recompensa, a reação deles era exatamente inversa a esta que nos parece agora. Nada parecia ter sido tão difícil em razão da bênção, da maravilha que era a sua recompensa, a eternidade na presença de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos, dos habitantes dos mundos não caídos e dos salvos de todos os tempos. Eu quero estar lá. Eu peço que Deus me dê esse desejo e espero que você também tenha o mesmo desejo e ore e se prepare para isso. É o que eu espero para a minha vida e para a sua vida. Desta maneira, colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Vamos então para a lição de domingo, que tem como tema título Vivendo o Hoje. Quando olhamos ao nosso redor, reflete a autora Nina Atkinson, vemos um mundo em convulsão, sofrendo diante dos sinais que Jesus predisse e que se cumprem diante dos nossos olhos. Paulo também falou desse assunto, né? Jesus lá em Mateus 24, Paulo nos fala disso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, em 2ª carta a Timóteo capítulo 3. Guerras e rumores de guerras, nações contra nações, fomes, pestes, terremotos, perseguições, se multiplicam e parece ser apenas uma pálida ideia daquilo que ainda vai acontecer, porque as coisas vão se intensificando. Sim, nós estamos vivendo dias solenes. Não sabemos o que nos reserva o futuro, não sabemos quanto tempo estamos da volta de Jesus. O tema Vivendo Hoje nos chama a atenção, irmãos, que apesar de todas essas lutas, dos sinais que estão se cumprindo, nós não podemos nos acostumar com isso e perder de vista que o fim está próximo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, aparece aqui na lição, disse o seguinte, na Nova Versão Internacional: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam prudentes e estejam alertas por meio de suas orações. Pedro nos convida a pôr atenção de que o fim está próximo e que não podemos perder isso de vista, não podemos nos acostumar com os sinais se repetindo. Depois, Tiago escreveu: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos anos, faremos negócios, teremos lucros, mas vocês não sabem, diz Tiago, o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Ele pergunta. Vocês não passam de uma neblina, um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. Nossa vida, irmãos, é muito tênue, é muito sensível, é um fio facilmente
que facilmente se rompe. E esta é uma advertência, eu não sei o que vai me acontecer. E a autora chega a mencionar, nós que estamos estudando, não sabemos. Não sei que horas você está ouvindo essa mensagem, ouvindo a gravação ou assistindo esse vídeo, mas se for pela manhã, não sabemos se vamos chegar ao final desse dia com vida. Não queremos ser catastróficos nem alarmistas, mas essa é a realidade. Por isso é essencial, ela diz, assegurar diariamente o nosso relacionamento com Deus e viver consciente da nossa necessidade dele e de sua graça salvadora. A pergunta 1 traz aqui para nós o Salmo 80, que é um salmo de Asaf. E é interessante que o refrão deste salmo é assim: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isso ele vai repetir mais 2 vezes. O auxiliar do professor, ele trouxe alguns comentários interessantes sobre esse salmo e ele menciona aqui, então esse refrão vai aparecer no verso 3, no verso 7 e no verso 19 do salmo. E este refrão, ele é um chamado de Deus para restauração, um chamado de Deus para que o seu povo retorne para ele. E é interessante, irmãos, que aqui a lição, o versículo, esses que eu mencionei, o 3, o 7 e o 19, ele menciona: restaura-nos, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto sobre nós. Essa ideia de resplandecer relaciona-se também à bênção sacerdotal lá de Números capítulo 6, que na verdade era a bênção que Deus entregou para o sacerdote, para que com esta bênção Israel fosse abençoado. Não era bênção do sacerdote, mas de Deus para o povo por meio do sacerdote. Essa ideia do resplandecer do rosto significa iluminar, envolver em glória. Quando Deus ilumina, quando Deus resplandece a sua luz sobre o seu povo, Deus vê o seu povo com uma luz favorável. Às vezes queremos iluminar alguma coisa, precisamos mexer em alguma coisa. Olha, a gente ilumina aqui para mim. Você está com as 2 mãos ocupadas, alguém vai lá e ilumina. Então, esse resplandecer de Deus é Deus iluminando o seu povo para tornar-se favorável a Ele, para lhes conceder graça e paz. É um contraste entre o resplandecer do rosto e o levantar do rosto, que aparece lá também na oração sacerdotal. O levantar do rosto é um sinal de que Deus recebe o seu povo, olha para o seu povo de forma favorável, de forma agradável. E o resplandecer do rosto indica que Deus ilumina o seu povo com as bênçãos da graça e da paz. É muito lindo isto, a gente perceber essa ligação e o significado deste Salmo 80, que é uma oração, é uma súplica, não é? E ela nos leva a pensar, irmãos, que todos nós, então vivendo hoje é o título para a lição de domingo, todos nós necessitamos de um reavivamento diário em nossa vida, porque é fácil cair na rotina, diz a autora, e até nos esquecemos daquilo que Deus faz, já fez e ainda fará por nós. Mas quando nós aceitamos o que Jesus fez por nós, quando relembramos isso cada dia e nos inclinamos em oração e agradecemos a Ele, especialmente pelo perdão dos nossos pecados, que nós estamos sob a sua bênção, sob a sua luz, sob a sua proteção, uma nova vida espiritual, uma renovação da nossa vida espiritual acontece. Esse é o propósito da lição de hoje, nos lembrarmos, irmãos, que nós temos uma responsabilidade diária com Cristo, a cada dia renovando-se na nossa experiência, na nossa experiência e na nossa caminhada. Eu espero que a sua caminhada seja assim, de renovação diária, de iluminação diária por parte de Deus, de restauração de Deus na sua vida e na minha vida. É o que eu desejo para que obtenhamos, como diz o refrão, para que sejamos salvos. Então, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e nós seremos salvos. Quando Deus nos restaura, quando Deus nos perdoa, nos transforma, quando Deus ilumina a nossa vida com graça e paz,
quando o rosto de Deus se torna favorável para nós, então nós experimentamos a verdade e a bênção da salvação. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Face a Face. E a autora, ela faz aqui um comentário nos lembrando que à medida que o mundo se aproxima do fim, nós sabemos que lá no desfecho de todas as coisas, um dia, depois de todos os acontecimentos finais previstos e profetizados, uma pequena nuvem surgirá no céu. E quando esta pequena nuvem se aproximar, nós veremos nela como diz Apocalipse 14:14, nós veremos um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Jesus virá acompanhado de milhões e milhões de anjos, e todo olho verá, de acordo com Apocalipse 1:7, até aqueles que o transpassaram, porque vão ressuscitar um pouco antes da volta de Jesus. Ao descer, quando Deus descer, Jesus não pisará na terra, lembremos disso. Aqueles que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor, Deus os trará de volta à vida, mediante o toque da trombeta, o arcanjo. E então os túmulos vão se abrir, de acordo com a carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, e aqueles que estiverem vivos, eles também serão transformados. E Paulo nos afirma que depois da ressurreição dos justos, mortos que vão ressuscitar de forma incorruptível, saudáveis, com vigor, diferente da forma como faleceram. Nós, os que ficarmos vivos, eu gosto dessa expressão de Paulo, nós, os que ficarmos vivos, também seremos arrebatados com eles nas nuvens, para que juntos possamos estar para sempre com o Senhor. Então, os que estavam mortos, os que estavam vivos, não terão privilégios diferentes, eles, a não ser o de ver a volta de Jesus, mas estes serão juntos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. E ela cita aqui Filipenses 2:10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Irmãos, para que não fique dúvida, esta passagem de Paulo, 10:11, onde toda língua vai também confessar que Jesus Cristo é o Senhor, esta passagem vai se cumprir somente após o milênio. Embora ela mencione aqui, junto com a volta de Jesus, terá um cumprimento parcial, porque os justos louvarão o Senhor, mas todos somente depois do milênio, quando a cidade estiver descendo e os ímpios ressuscitarem e tentarem o ataque final. Eles verão como que num grande telão toda a história do grande conflito, verão as suas obras pecaminosas e reconhecerão a misericórdia, a justiça e a graça, inclusive Satanás e seus anjos, e nesse momento desce fogo e purifica a terra, elimina o pecado, a raiz e os ramos do pecado. Então, esse tempo é o tempo após o milênio, não é na volta de Jesus. E aqui nos diz que esta verdade maravilhosa de que um dia veremos Jesus e o veremos de verdade, o veremos face a face. Ouviremos a sua voz, veremos o seu rosto e confessaremos que ele é o Senhor. Aquele sobre quem lemos, sobre quem meditamos, por quem nós choramos e nos entristecemos por causa dos seus sofrimentos, por quem nos alegramos por causa da sua bondade e misericórdia, agora está diante de nós. Nós vamos poder vê-lo face a face. E ter a certeza disso é uma das bênçãos, porque Deus é fiel e Ele cumprirá a sua promessa. Então, naquele tempo, irmãos, naquele momento, quando as trombetas soarem, todo olho contemplar a Jesus, nós saberemos que este tempo é um tempo de recompensa e que valeu a pena esperar. E como disse Ellen White, escrevendo, mencionado na citação de ontem, da introdução do sábado à tarde, tudo aquilo que passamos não parecerá ter sido tão difícil assim, nos parecerá ter sido como nada pela recompensa eterna que está à nossa frente. Tudo fará sentido quando nós contemplarmos o seu rosto. Eu quero trazer aqui uma outra citação de Ellen White, aqui está na página 93 dessa porção, que diz o seguinte: os puros de coração
vivem como na visível presença de Deus durante o tempo que Ele lhes concede nesse mundo. Ou seja, nós somos chamados a viver uma vida pura, mas eles o verão face a face no estado futuro, imortal, assim como fazia Adão quando falava e andava com Deus no Éden. Olha que coisa linda. Hoje nós podemos ter comunhão com Deus, mas não podemos ver sua face. Mas quando Ele se manifestar, quando Jesus voltar e nós fomos chamados para a eternidade, então ela usa a expressão como Adão no Éden, andando e falando com Jesus, assim será também a nossa experiência. Você consegue imaginar isso, irmãos? Vocês conseguem imaginar isso? Às vezes parece um sonho bom demais para ser verdade, mas é promessa. Assim como não caiu nenhuma promessa, todas se cumpriram. Assim como nenhuma profecia caiu, todas se cumpriram. Essa também vai cumprir. E que esta mensagem, irmãos, aqueça o nosso coração, ver o rosto de Jesus, vê-lo face a face. Eu gosto de pensar na cura do cego Bartimeu, quando ele foi curado por Cristo. A primeira imagem que ele viu foi a imagem de Jesus. Eu fico pensando, irmãos, nós somos cegos espirituais, cegados pelo pecado, e quando as escamas do pecado forem retiradas da nossa visão, quando o nosso corpo mortal se revestir da imortalidade e nós pudermos ver a face do Senhor Jesus, oh, que glória será, que bênção. Que maravilhoso pensar nisso. E desta maneira, irmãos, com esse pensamento tão glorioso, nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, que tem como título A Noiva. E aqui nos é trazido o texto de Apocalipse 21, 9 a 11, onde nós encontramos: vem mostrar-te-ei a noiva. E me mostrou a santa cidade, a nova Jerusalém. Então a autora menciona que no dia de um casamento, a grande expectativa de todos os convidados é saber como a noiva está, como está vestida. E normalmente não tem noiva feia, né, irmãos? Todas as noivas são lindas, bonitas. O que muda apenas são as características da sua beleza. E todos querem ver a noiva, inclusive o noivo. Todos estão ansiosos. E o casamento marca, então, uma nova fase para os noivos, para as famílias, mas especialmente para os noivos. Assim será também o nosso relacionamento com Cristo quando Ele voltar. Jesus está preparando um lugar para nós. Promessa de João 14, de 1 a 3. É um lugar tão maravilhoso que as palavras humanas não conseguem descrever. Em Grande Conflito, página 558. Produção, coloca para nós aí, por favor. Texto aqui está no segundo parágrafo da lição da terça-feira. A linguagem humana não consegue descrever a recompensa dos justos. Será conhecida apenas por aqueles que a contemplarem. Nenhuma mente finita consegue compreender a glória do paraíso de Deus. Ellen White nos ajuda a confirmar uma mensagem que a palavra de Deus nos diz, que tudo aquilo que Deus está preparando não subiu nem ao pensamento humano, não tem como imaginar. Embora não possamos compreender plenamente como será o novo céu e a nova terra, Deus mostrou a João em visão alguma coisa desse lugar para criar em nós uma expectativa positiva, uma expectativa de casamento, de como vai ser e o que vai acontecer. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, que estudamos não faz muito tempo, ele nos advertiu: pensem nas coisas do alto, pensem nas coisas do alto. Deus está preparando cuidadosamente cada detalhe desse grande encontro, desse grande evento, dessa grande festa, para que nada nessas bodas nos pegue de surpresa. Todo o universo testemunhará essa cena, diz aqui a autora, e nos uniremos à noiva, a cidade para a qual Jesus nos levará em sua segunda vinda. Agora, ela introduz aqui um outro pensamento e ela diz assim: é muito interessante observar que não só a Nova Jerusalém é chamada de noiva, a cidade santa, mas também o povo de Deus também é chamado de noiva. Isso está em Apocalipse 19, 7. Provavelmente porque os filhos de Deus irão morar na noiva. Então a noiva tanto se aplica ao povo de Deus quanto à cidade que desce da parte de Deus. Essa bela descrição da cidade, irmãos, mostra a ligação profunda entre o povo de Deus e a cidade, pois ambos são chamados de noiva. Olha que interessante, uma
designação da figura da noiva para o povo de Deus, como também para a cidade santa. A Bíblia descreve em detalhes, diz aqui no Grande Conflito, página 360, a cidade santa, Nova Jerusalém, que é a capital do reino e o representa, e é chamada a esposa do Cordeiro. Quero trazer aqui também mais uma citação de Ellen White, essa aqui eu mencionei, está no corpo da lição, mas essa outra aqui vem lá da parte dos comentários desta complementar, que diz assim: Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-a também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja, da qual diz: você é toda linda, minha querida, em você não há defeito. Cantares 4:7. Olha que interessante. Ellen White aqui está mencionando quando Jesus começou o seu ministério, o seu primeiro milagre foi num casamento, e diz então, Jesus honrou o matrimônio, porque o matrimônio também é um símbolo da união dele com os remidos, onde ele é o esposo e a igreja, os membros, são a noiva. E ao mesmo tempo, além da igreja, a cidade santa também é chamada de noiva. Irmãos, eu quero participar destas bodas. Eu quero participar desta festa. E você tem esse desejo no coração? Que Deus possa fazer vibrar nosso coração com essa expectativa, e que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, para que possamos desfrutar desta bênção maravilhosa de ser parte da noiva e desfrutar da cidade santa. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira, que traz como título Seguindo o Cordeiro. E a Nina Atkinson, autora, ela, com as suas perguntinhas, de reflexão, ela traz o seguinte: alguém já lhe perguntou o que você mais espera na eternidade? Eu fiquei pensando nisso, qual será a grande expectativa que eu tenho para a eternidade? Eu tenho várias expectativas, muitas na verdade. Eu não sei qual, tirando a de ver Jesus, de conhecer Deus o Pai, conhecer o Espírito Santo, os anjos, os habitantes dos mundos não caídos, os grandes personagens da Bíblia. Como eu tenho vontade eu fico imaginando conversar com Davi, com Daniel, com José, com Enoque, com Moisés, com Jeremias, Eliseu, Elias, João Batista, Pedro. Nossa, as mulheres também da Bíblia, maravilha. Maria, olha que coisa linda. Maria Madalena, Sara, Ruth e tantas outras que fazem parte da história bíblica. Eu tenho vontade, irmãos, talvez o meu maior desejo, além de conhecer as figuras eternas, os personagens da Bíblia, é estar lá com a minha família, com os meus amigos e conversarmos, sabendo que não haverá, nossa mente não alcança a eternidade. Nós somos mortais, somos pessoas que vivem inseridas num contexto de tempo e espaço, não é? E pensar em eternidade é uma coisa que a mente ela não alcança. Mas a autora diz o seguinte: se você perguntar para uma criança, ela talvez responda: quero montar num tigre. Se for um adolescente, ou escorregar no pescoço de uma girafa, interessante essa. Se for um adolescente, que bênção, não vou ter mais tarefa da escola, ou vou passear com os meus amigos, certo de que não haverá violência. Se for um grupo de adultos, ele talvez responda: vou viver num lugar onde não há mais dor, nem sofrimento, nem morte. Ou vamos rever aqueles que amamos e que perdemos. São algumas das respostas, todas elas interessantes. E temos muito a aguardar no novo céu e na nova terra. Essa é a verdade. O desejo pela eternidade, ela arde em nosso coração, porque Deus pôs a eternidade dentro de nós. No íntimo, nós sabemos que a vida é muito mais do que o aqui e o agora. E aqui a pergunta 4, na quarta-feira, nos pergunta assim: que outras bênçãos receberemos na eternidade?
E o foco dos textos, Isaías 25:8, Apocalipse 7:17 e 21:4, irmãos, o foco principal que une esses três textos é que não haverá mais lágrimas. Eu vou pedir para a produção colocar, é um verso tão conhecido e muito amado, mas creio ser oportuno, o Apocalipse 21, verso 4. Esse texto tem sido uma grande bênção de conforto, de lenitivo, de paz ao coração. Diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a autora faz então um comentário que a maior de todas as bênçãos do céu será ver Jesus e agradecer a Ele, face a face, olhando para Ele, ajoelhado aos seus pés, por tudo que Ele fez por nós nesse mundo de pecado. Nós vamos nos debruçar diante dele, vamos derramar a nossa alma, as nossas emoções, vamos nos ajoelhar diante dele em adoração e louvor por ele ter dado sua vida por nós, por ter deixado o céu e a eternidade, arriscando a sua eternidade com o Pai para entregar-se por nós na cruz. E usaremos, quem sabe, as palavras de Apocalipse 5:18, 5:12, digno é o Cordeiro que foi morto. João Batista enfatiza esta imagem do Cordeiro de Deus lá no início da sua pregação, quando ele aponta para Jesus e dois dos discípulos de João Batista, João e André, aceitam seguir a Jesus. E Apocalipse 14:4 nos diz que nós faremos o mesmo que João e André fizeram, porque vamos seguir o Cordeiro por onde ele quer que vá. Mas para desejarmos segui-lo no céu, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos primeiro segui-lo aqui nesta terra. Jesus é o Cordeiro, mas ele é também nosso pastor. Eu gostei tanto disso, irmãos. Ele é o Cordeiro, mas é também o pastor. Ele guia os nossos passos como ninguém pode guiar. Ele nos conforta quando atravessamos os vales sombrios e escuros desta vida, que muitas vezes se transformam em vales de morte, mas ele não deixa a cada um de nós sozinhos. Ele permanece guiando-nos. O Cordeiro está no meio do trono, diz Apocalipse 7:17, e os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Esta visão futurista, ela também escatológica, ela também é uma visão realista de hoje. Cristo não só nos apacentará por toda a eternidade, mas ele nos guia hoje, nos apacenta, nos pastoreia hoje como seu povo, como suas ovelhas. Nós o seguiremos hoje, o seguiremos na eternidade, desejando continuamente a sua presença. A Bíblia destaca uma característica marcante do povo de Deus que aparece em Apocalipse 22:4, que na sua testa estará gravado o nome dele, o que significa que nós teremos a nossa mente voltada eternamente para a comunhão com Deus. Eu fiquei pensando, irmãos, desejamos verdadeiramente seguir o Cordeiro em todo o tempo aqui nesta vida, mesmo ao enfrentarmos lutas, decepções, mágoas, perdas, mortes, doenças, sofrimento. Só seguiremos o Cordeiro na eternidade se nós aprendemos a segui-lo nos dias de hoje. Só amaremos o Cordeiro na eternidade se nós aprendemos a amar o Cordeiro nos dias de hoje. Que Deus nos abençoe, que essa seja a realidade da minha vida, seguir o Cordeiro aqui em todo o tempo para poder segui-lo por toda a eternidade. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançamos para a lição da quinta, que tem como título Venha. E alguns textos conhecidos foram colocados, como Mateus 11, 28-30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O texto de Isaías, capítulo 55, vinde todos vós que tendes sede, vinde às águas, inclinai os seus ouvidos, vinde a mim. E o texto de João 6,44, quando Jesus convida para irmos a ele, e antes no 37, diz, todo que vem a mim jamais o rejeitarei, não deixarei de aceitar. O Espírito Santo hoje trabalha no nosso coração
para nos despertar e para despertar a atração da nossa vida para Jesus. Cristo nos convida a ir a Ele e a permanecer nele. Hoje e todos os dias. Cada dia esse convite se renova até a sua volta. Quando você responde ao chamado de ir a Jesus, de permanecer nele, o seu coração se sensibiliza, a sua mente se rende e você encontra paz. Paz que vem do perdão, paz que vem da aceitação, paz que vem da justiça de Cristo, que cobre as nossas imperfeições e os nossos pecados. Nós precisamos sentir, diz aqui a autora, a urgência de cooperar com o Espírito Santo para também agora chamar outras pessoas para desfrutarem destas mesmas bênçãos. O Espírito e a noiva dizem, vem. Encontramos isso em Apocalipse 22, 17. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Esse é o convite de Deus. Ele nos convida a participar deste movimento. Ellen White, nos seus comentários aqui, a página 96, escreveu-nos o seguinte: a terra é o lugar de preparação para o céu. O tempo passado aqui é o inverno do cristão. Olha que linguagem ela usa. Aqui os ventos gelados da aflição sopram sobre nós e as ondas de angústia rolam contra nós. Mas no futuro próximo, quando Cristo vier, sofrimento e lamentação terão um fim para sempre. Então será o verão do cristão. Olha, hoje o inverno, na eternidade o verão. Todas as provas terão findado, não haverá mais doença nem morte, e ele então, ela repete a promessa de Apocalipse 21, 4. E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque essas coisas passaram. O convite que Deus nos faz é de graça, porque ele pagou o preço. Não é que não custou nada, custou tudo para Deus, a sua vida. Ele é oferecido de graça, essa é a diferença. Quando recebemos Jesus em nossa vida e o amamos de todo o coração, de toda a alma, movidos pelo Espírito, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, então a nossa história aqui e na eternidade, ela é transformada para sempre. Mas só podemos alcançar isso com a ação do Espírito Santo na nossa vida, despertando-nos espiritualmente para receber isto e depois despertando-nos para permanecer assim. Então, ela relembra Apocalipse 22, 20, que diz, certamente venho sem demora. E João respondeu, amém, vem Senhor Jesus. Penúltimo verso da Bíblia. E a pergunta que a autora faz é, quão breve será isto? Quão breve Jesus virá? Quão breve será o certamente venho sem demora? Do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano, quando fechamos os olhos na morte, o próximo instante será a volta de Jesus. Muito breve. Não parecerá ter passado nada de tempo. E considerando que a nossa vida passa rápida demais, 70, 80, o que passa disso é cansaço e enfado, Jesus virá para nós sem demora, com certeza. Talvez o nosso primeiro pensamento na ressurreição seja, Senhor, afinal a tua volta foi muito breve. O que nos parece hoje ser um longo tempo de espera, naquele momento não nos parecerá ter demorado nada. A verdade é que agora nós olhamos por espelho de uma forma imperfeita, limitada, humana, mas naquele dia nós vamos ver a Jesus face a face, meu querido irmão, minha querida irmã. Então não desanime pela espera. Não desanime pela dor, não desanime pelo sofrimento, mesmo que você esteja cansado de sofrer, fustigado por enfermidades, por desprezo, por indiferença. Não se esqueça do grande amor de Deus por você, do grande amor de Cristo por você, das suas promessas. Mantenha esse anseio vibrante de ver a Jesus, com fé e confiança no amor de Deus. Seja leal, seja fiel e ore a cada dia. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Não quer você orar comigo esta prece? Dizer aí no seu coração, vem, Senhor Jesus. Ore e peça uma fé firme, forte, que persevere, que atravesse pelos vales e colinas desta vida até pousar os seus olhos
no Salvador resplendente, vindo nas nuvens dos céus em glória e majestade. Que essa seja a minha e a sua experiência, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando então para a sexta-feira, tivemos aqui 3 parágrafos do Espírito e Profecia, e eu quero então citar o terceiro, o menorzinho deles, que vem da meditação A Fé pela Qual Eu Vivo, meditação de 1958, do dia 25 de dezembro, que diz assim: precisamos nos acostumar a falar do céu, do belo céu, falar daquela existência que perdurará quando Deus existir, e então vocês esquecerão suas pequenas provas e dificuldades. Seja a mente atraída para Deus. Que linda mensagem final de Ellen White. E aqui a lição deixou 3 perguntas para reflexão. A 2 eu vou destacar, que diz assim: qual verdade que estudamos durante esse trimestre você mais deseja conservar no seu coração para desenvolver melhor ainda o seu relacionamento com Deus até o dia de ver Jesus face a face? Ou seja, quais lições que você estudou, que nós estudamos esse trimestre, você não pode esquecer, você tem que estar relembrando continuamente, a cada dia, até que nós possamos ver Jesus face a face? Essa é uma resposta individual. Eu espero que você responda de forma positiva e favorável. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui eu me despeço de vocês nesse trimestre, encerrando mais um ciclo. Com a bênção de Deus, estaremos juntos no próximo trimestre, estudando aqui a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agradeço a Sá Feliz por renovar o seu crédito de confiança para comigo, permanecendo o convite para que eu continue apresentando as lições. E assim, dessa maneira, encerramos mais uma lição, mais um trimestre, e eu desejo que Deus abençoe ricamente você que é inscrito no canal, você que recebe o conteúdo, e que Deus possa estar conosco a cada dia da nossa caminhada, até que possamos ver Jesus face a face. É o meu desejo, a minha oração por você e por mim. Amém. Você ora comigo? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, graças te damos por todas as bênçãos recebidas nesse trimestre, por lições tão práticas, tão especiais, tão cheias de graça, tão convidativas para uma vida espiritual de crescimento, de consagração, de permanência contigo. Ajuda-nos, Pai, que não venhamos a desistir, que não venhamos a esmorecer, por mais dura que seja a nossa jornada, por mais difíceis que sejam os nossos caminhos, que o Senhor nos fortaleça, que a nossa fé se apegue contigo até a eternidade. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, aquele que nos dá esta fé vigorosa. Em nome dele eu oro, hoje e sempre. Amém. Forte abraço, muito obrigado. Até a próxima semana.